está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Obviamente, quando eu digo que são 3 atitudes que Deus não tomará por nós, que Deus não pode tomar por nós, eu tenho que afirmar que são 3 atitudes que Deus espera de mim. São 3 atitudes que Deus me autoriza a fazer. São 3 atitudes que Deus quer que eu tenha. São 3 coisas que Deus quer que eu faça, e que pela minha fé as coisas com certeza acontecerão se eu tomar essas atitudes. E eu louvo o nome do Senhor Jesus por isso, porque o Senhor nos fez para o seu louvor, para a sua glória e para que sejamos abençoados. Vivemos dias maus, não é novidade para nenhum de nós. Vivemos dias tenebrosos. Eu tenho certeza absoluta que as palavras do Senhor Jesus lá, quando ele começa a falar do período terrível que a gente passa, que é o princípio das dores, isso já está acontecendo. Você já está presenciando aqui na terra, mais do que nunca, peste, fome, guerra, rumor de guerra e outras coisas terríveis, desigualdade social, ou seja, tudo. Mas Jesus alerta que ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Ou seja, nós estamos cientes de que tudo está acontecendo e que Jesus está voltando. Por isso, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas na nossa vida, mas na tua vida, que não para, a nossa vida não para. Você precisa pagar contas. Você tem tua vida comum, tua vida secular, tua vida profissional, tua vida de mãe, dona de casa, enfim, a tua vida de marido, de provedor da casa, ou mesmo da mulher que trabalha. Enfim, todos nós temos os nossos afazeres, todos nós precisamos honrar com os nossos compromissos, e obviamente Deus sabe de todas as coisas. Cada um de nós precisa viver uma vida normal aqui na terra, uma vida condizente, acima de tudo, com a palavra de Deus, mas nós precisamos a cada dia cumprir com as nossas obrigações e deveres também diante das autoridades e diante do mundo. E aí nós entramos naquilo que Deus está falando para nós nesse momento, porque eu quero repetir, são 3 atitudes que Deus não tomará por nós, e a primeira atitude está aqui, clara aqui no texto. A primeira atitude é pedir, e aí a pergunta logo que vem é: pastor, como pedir? Como pedir? E aí eu vou dizer: segundo a vontade de Deus. E este ensinamento está lá na oração do Pai Nosso, que o mesmo Cristo nos ensina. Talvez, meus irmãos, um dos nossos grandes defeitos é pedir aquilo que nós queremos, é pedir aquilo que nós achamos que é muito bom para as nossas vidas, e talvez a gente se esqueça de pedir segundo o querer e a vontade de Deus. Então, como pedir? Nós precisamos pedir segundo a vontade de Deus. Você não está proibido de pedir, você só precisa pedir segundo a vontade de Deus. Alguém pode glorificar o nome do Senhor Jesus? O que pedir, pastor? Porque o texto aqui parece que está vago, parece que está uma coisa indefinida, genérica. O que pedir? Como pedir? Pedir, dar-se-vos-á. E a resposta também está clara. O que pedir? Tudo o que for de Deus, tudo o que é de Deus, tudo o que a Bíblia cita, tudo o que a Bíblia permite, peça. Aleluia! E é interessante falar sobre isso, porque aí a gente já precisa entender que a palavra de Deus precisa estar em nossos corações, para nós sabermos o que realmente vamos pedir,
para termos ideia de que aquilo que vamos pedir está de acordo com a vontade de Deus, mas está de acordo com os preceitos de Deus. E quais são os preceitos de Deus? A sua palavra, aleluia. Eu não posso olhar para uma mulher casada e falar: Senhor, eu quero esta mulher para mim. Ela já é casada. Eu vou pedir uma coisa que Deus não vai me atender e estarei pedindo completamente errado. Eu não posso pedir o que é de outra pessoa. Eu não posso pedir coisas que Deus não está concordando. Eu não sei se você entende. Eu estou dando explicações bem esdrúxulas, mas muito claras, para que você entenda que eu só posso pedir segundo os preceitos da palavra do Senhor. Aleluia. Porque o que tem de gente pedindo coisas erradas e achando que Deus não está respondendo e colocando Deus na parede. Porque na verdade, meus irmãos, o que a gente bem se lembra, o que a gente bem vem é muita memória de nós, na verdade são pessoas que através de meios ilícitos, através de situações ilícitas, conseguem coisas e ainda dizem que pediram a Deus. Mas não foi Deus que deu mesmo. Não foi Deus que concedeu mesmo. Porque o Senhor não está de acordo com coisas ilícitas. A Bíblia não está de acordo com coisas que não provém de Deus. Pode glorificar Deus por isso. Então não adianta eu ficar dando honras a Deus daquilo que Deus não fez por mim, daquilo que Deus não me deu, daquilo que foi um laço do diabo para a minha vida. E como é que eu posso entender isso? Palavra de Deus no meu coração. O salmista fala: tua palavra eu escondi no meu coração, guardada, para que eu não venha pecar contra ti. E eu então aprendo a pedir. São 3 atitudes que Deus não tomará por mim nem por você. A primeira atitude eu já descobri que é pedir. Na verdade, Deus te deu autorização. Pode pedir, mas peça conforme a vontade dEle e peça conforme os preceitos da palavra dEle. Pode glorificar Deus por isso. A segunda atitude, buscar. Essa é a segunda atitude que Deus fala para mim. E aí a pergunta vem: pastor, o que buscar? E aí nós vamos enumerar várias coisas, mas para a gente poder tirar uma grandíssima dúvida, vamos primeiro aos fatos e às coisas que tem que acontecer comigo e contigo. O que buscar? Eu vou para a Bíblia. Diz a palavra de Deus que eu primeiramente preciso buscar o reino de Deus. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, pagar contas, ser empregado, ser bem casado, ser... tudo, ter saúde, ter paz, tudo, buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você não está proibido de buscar. Aliás, meus irmãos, vivemos em tempos, vivemos em dias, em momentos em que mais do que nunca as pessoas estão buscando muito. Não é proibido buscar, o problema é buscar de maneira errada, de forma errada e com a intenção errada. Porque eu não sou proibido e nunca estarei proibido de buscar aqui na presença de Deus aquilo que eu necessito, porque nestes tempos de Cristo já acontecia. Quantas pessoas não iam buscar em Cristo uma cura, uma solução, uma restauração, uma libertação? Não é proibido vir à igreja e buscar a cura, e buscar libertação, e buscar solução. O grande problema é que as pessoas estão buscando primeiro isso, e não estão buscando primeiro quem pode dar cura, quem pode dar libertação, e quem pode dar salvação. Se eu buscar primeiro o reino de Deus, eu terei todas estas coisas sobre a minha vida. Se eu buscar primeiro essas coisas, eu até receberei, mas eu me esquecerei daquele que deu tudo, daquele que fez tudo e daquele que pode fazer todas as coisas. Aí então você entende o porquê de muitas pessoas, você de repente vem aqui, daqui a pouco você procura, cadê? Não está mais aqui? Porque já achou o que queria, já recebeu o que queria e simplesmente falou assim: beleza, já tenho o que eu quero, e foi embora. Não, quando eu venho buscar a presença de Deus primeiramente, eu entendo que eu sou plantado aqui, que eu preciso criar raízes aqui, e criando raízes aqui, eu receberei o melhor de Deus. Se Deus não atender o meu clamor na hora que eu quero, é porque é na hora de Deus que é melhor para a minha vida. Mas eu não vou ficar pulando de um lugar para o outro porque eu não estou recebendo, porque eu estou buscando e não recebo. Calma, Deus tem o melhor para cada um de nós. O que buscar? A presença de Deus através do seu reino. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que te trazem aqui serão acrescentadas para a tua vida. Pode ficar tranquilo em nome do Senhor Jesus Cristo.
a quem buscar ou por quem buscar? Obviamente, só podemos buscar pelo Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho ao nosso Pai que não seja pelo Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes, mais uma vez, nos confundimos e infelizmente nós estamos vivendo em uma época de pastores celebridades e igrejas celebridades, onde parece que por causa daquele pastor XYZ ou da placa da igreja XYZ que as pessoas estão buscando e estão recebendo um erro gravíssimo. Nem pastor, nem placa de igreja, nem denominação te leva à salvação, te leva a conquistas, porque quem te leva a conquista é o Senhor Jesus Cristo. Mas aí as pessoas associam: vou naquela igreja porque naquela igreja eu vou ser curado, vou naquela igreja porque naquela igreja eu vou ficar rico, vou naquela igreja porque naquela igreja eu vou ouvir muito louvor, eu vou, enfim, e as pessoas acabam associando e buscam de um jeito errado, e buscam pela pessoa errada, buscam por nomes e por placas. Não vem aqui buscar pelo pastor Fábio, não vem aqui buscar porque está escrito aquele nome ali, vem aqui buscar porque o Senhor Jesus está presente aqui, porque o Senhor Jesus está presente na tua vida. Aleluia! Deus está aqui em nosso meio. Você pode glorificar Deus. Então eu já entendo o que buscar. Eu preciso buscar a vontade de Deus acima de tudo. Na verdade, a presença de Deus, o reino de Deus acima de tudo, primeiramente. E eu entendo por quê, ou por quem eu vou buscar. Pelo Senhor Jesus Cristo. Onde? Ok, aí você escolhe a igreja que você vai clamar a Deus, que você vai buscar. Aí você escolhe o templo que você vai adorar e buscar o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, sempre isso. Quem pode glorificar Deus? Eu estou falando de 3 atitudes que Deus não toma ou nunca tomará por nós. Eu falei que a primeira atitude é pedir. Eu falei que a segunda atitude é buscar. E a terceira atitude é, aleluia, bater. E onde eu baterei? Aonde eu baterei? E aí vem outra pergunta e outras coisas, outras respostas erradas que tentamos achar. Isso acontece comigo e contigo. E vai acontecer sempre que o nosso coração estiver dúbio, que o nosso coração estiver literalmente em dúvidas. Porque no desespero tentamos tudo e todos. Ou simplesmente porque só queremos respostas, só queremos, e aí a gente sai batendo em tudo quanto é porta. Como diz o mundo, a gente sai atirando para todos os lados. E não é assim. O texto fala claramente, está aqui nosso meio, no verso de número 8, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Opa, então aqui o Senhor está falando de portas que vão se abrir. E que portas são essas que Deus quer abrir? Porque para ter porta você tem que saber onde está a porta, e a porta certa. Aleluia. E eu lhe pergunto, quem na Bíblia se intitula a porta? Quem na Bíblia se intitula aquele que é a verdadeira porta? É o Senhor Jesus Cristo. Sabem por que muitas pessoas não estão batendo ou estão batendo nas portas erradas? Porque batem na porta errada, porque não procuram a porta certa para bater. E quem é a verdadeira porta chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a porta. Aonde bater? E onde bater? E no que bater? Eu tenho todas as respostas. Na verdade eu não tenho resposta não, mas a Bíblia tem. E a resposta é uma só. Jesus fala que Ele é a porta das ovelhas. Nós precisamos entender que existem várias portas, mas assim como existem vários pedidos, assim como existem várias buscas, assim como existem várias maneiras de bater, para você pedir, você tem que pedir segundo a vontade de Deus e tudo que é lícito, segundo a Bíblia. Para você bater, para você buscar, você tem que buscar primeiramente o reino de Deus. E você tem que entender que só pode ser pelo Senhor Jesus Cristo. Veja como existem prioridades para tudo, gente. A gente não pode abrir mão. Gente, isso é quase que matemático, é quase que exato. E na verdade é exato. Não pode haver uma troca, uma inversão, senão não vai dar certo. A conta não vai bater certa. Em qualquer problema, em qualquer equação, qualquer errozinho, dá errado.
Para que a coisa flua certa, você tem que ir pelo caminho, começar sempre pela coisa certa. Primeiramente, eu preciso buscar o reino de Deus. Eu não posso buscar as coisas que o reino de Deus oferece. Eu tenho que buscar primeiro aquele que é dono do reino, é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso entender, aleluia, que eu tenho que buscar a vontade de Deus, a presença dEle, o reino dEle acima de tudo. Eu não posso buscar as coisas que estão aqui primeiramente, eu tenho que buscar primeiramente a Ele, ao reino dEle. E tudo que está aqui, Ele sabe o que é melhor para mim, para você, e vai dar. E se não quiser dar, glória a Deus por isso, que bom. O que importa é que a Jerusalém Celestial está preparada para mim e para você. Agora, na relação de bater, talvez é a pior parte de todas. Porque quando você pede através até mesmo de orações. Você pede da tua casa. Quando você busca até mesmo segundo as tuas orações. E de vez em quando talvez você escolhe algumas denominações, ou algumas situações, ou algum programa na internet, alguma coisa que você assiste e você busca. Mas quando você bate, você vai diretamente, que para bater tem que estar em loco, tem que estar presente, tem que fazer um barulhinho, tem que fazer um barulhinho, tem que bater. Deus está aqui no nosso meio. Veja como é interessante na questão do bater. Para bater, tem que estar lá presente. E aí a gente entra naquele círculo, ou um círculo virtuoso ou vicioso. A gente que vai escolher. E qual seria o círculo vicioso? Vou aqui, vou lá, vou apular e não sei aonde vou, porque não sei o que estou fazendo. Vivo batendo para tudo quanto é lado. Dificilmente vai achar. E qual é o círculo virtuoso? Primeiro tem que bater na porta certa. E a porta certa chama-se Jesus Cristo. E onde está essa porta certa? Onde está esta porta certa? Segundo a minha, a tua Bíblia, pelo Santo Espírito de Deus, está ao teu lado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não está lá na Lua, não está em Marte, Plutão, Saturno, Vênus, Urano, Netuno, não está nas galáxias, não está nos sistemas solares, está do teu lado agora, nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. A sua glória enche a terra como as águas cobrem o mar. Ou seja, por que muita gente bate e não consegue resposta? E as portas nunca se abrem? Óbvio, porque batem nas portas erradas. Porque procuram portas erradas. Porque não se interessam pela única e verdadeira porta certa, chamada Jesus Cristo. A partir do momento que você bate por essa porta e ela se abre e você entra, diz a Bíblia que Ele convida para o seu aprisco e tem comida, tem alimento, tem pastagem, tem água, tem tudo, está em segurança. Ou seja, se você entrega a tua vida a Jesus primeiramente, se você confessa Jesus como teu Salvador, se você tem sempre Ele como tua porta principal, e ao entrar por essa porta, aí você vislumbrará todas as portas que você estava achando, que estava pensando, que estava querendo, e aí tudo vai se mostrar à tua frente, e aí certamente você baterá e o milagre acontecerá. Alguém pode adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele se faz presente aqui em nosso meio? E aí agora vem uma questão de raciocínio lógico. Por favor, eu sei que raciocínio lógico são pegadinhas, mas na Bíblia não tem pegadinha. Na Bíblia não tem situações onde você pensa uma coisa e a outra. Mas no raciocínio lógico e prático que estes textos nos ensinam, que o versículo 5, versículo 12, na verdade, nos ensina, está escrito assim: portanto, tudo o que vós... o versículo de número 11, a partir do versículo de número 11, isso. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis
que os homens vos façam, fazei-no também vós, porque esta é a lei e os profetas. É aí raciocínio lógico. O pai ama o filho e quer o melhor para ele. Raciocínio lógico é tão lógico que pensamos: se um pai ama o filho, quer um filho para ele, por que o pai não dá tudo o que o filho pede? Primeiro, às vezes porque ele não pode. Segundo, se ele pode, ele sabe o que é e o que não é. Terceiro, se ele começar a dar tudo aquilo que o filho pede, ele vai criar um filho mimado. Ou seja, o pai só vai dar o que é melhor, mas o pai, por amor, vai dizer um não quando for necessário. Quantas vezes Deus falar não para você, em vez de você ficar reclamando, em vez de eu ficar reclamando, glorifiquemos o nome do Senhor Jesus. O pai nos ama, e ele vai falar não quando for necessário, vai falar sim quando for necessário. Mas nós não estamos impedidos de pedir. Quem pode glorificar Deus por isso? Raciocínio lógico, né? O pai ama o filho e quer o melhor para ele. Nem sempre. Pegadinha. Pegadinha. Você entra aqui hoje e fala assim: Senhor, você tem uma carteira de motorista? Você está disposto a trabalhar de aplicativo? Você fala assim: eu quero um carro para trabalhar de aplicativo. Mas na onisciência de Deus, Deus sabe que daqui a 2 semanas você vai ser assaltado, tomar um tiro na cabeça. Eu duvido que Deus vai te dar esse carro para você trabalhar de aplicativo, porque Ele te ama. E aí, você não consegue o carro para trabalhar no aplicativo e você fala: Deus não respondeu minha pergunta, Deus não respondeu meu clamor, eu faço tudo certinho, eu faço tudo tão certinho, e Deus não me atendeu. Deus é injusto. E Deus lá do céu: meu Deus, mas eu quero livrar ele da morte. Aleluia. Alguém entende o que Deus está falando? É um pai que quer o melhor, mas nem sempre vai dar o que eu acho melhor. Ele vai dar o que ele acha melhor para cada um de nós. Mas o texto fala que se eu pedir pedra, ou se eu pedir pão, não vou ganhar pedra. Está aqui, ó. Qual é o filho que pedindo? Está aqui, ó. E qual dentre vós é o homem que pedindo, versículo de número 9, e qual dentre vós é o homem que pedindo pão o seu filho lhe dará pedra, pedindo-lhe peixe vai dar serpente? Mas nem sempre o pão virá do jeito que o filho pensa. Mas é o pão. Eu posso pedir coisas a Deus, Deus pode me dar até basicamente aquilo que eu estou pedindo, mas não do jeito que eu estou pedindo, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Está dando para entender, gente? Está pegando? Ele está aqui em nosso meio. Isso é para você não ficar frustrado nem frustrada e ficar pensando que murmurar é a reclamação descabida contra Deus. Então, para quê? Deus sabe. Deus está aqui em nosso meio. Segundo raciocínio lógico e prático, não somos bons o suficiente. Nós somos maus. É uma lógica, mas na prática nem sempre é assim. Está claro? Que Jesus fala assim: se vocês sendo maus sabem fazer coisas boas, o que dirá o nosso Pai, que é muito, infinitamente, todo-poderoso e bom ao extremo. Ou seja, o que Deus quer falar para mim e para você nesse momento? Se com o mínimo de raciocínio que a gente tem, sendo maus, ou seja, a gente ainda consegue, de uma maneira ou de outra, a gente ainda consegue fazer coisas boas, o que dirá o nosso Deus, que sabe o que é melhor de fato e de direito? Quem pode glorificar Deus por isso? Deus é fiel. E o terceiro raciocínio lógico: o Senhor sempre fará o melhor por nós. E aí sim eu parto para o princípio que Deus sempre quer e fará o melhor por cada um de nós. Os homens pensam como homens, mas o nosso Deus é Deus, está acima de todas as coisas. Então nem sempre o pão que você pedir será o pão que Deus vai te dar, mas Ele vai te dar pão. Nem sempre o peixe que você vai pedir vai ser o peixe que Deus vai te dar, mas Ele vai te dar um peixe. E não vai ser na hora que você quiser, vai ser na hora que Ele achar necessário. Alguém pode glorificar Deus por isso? E eu termino essa mensagem dizendo que existe uma ação única e permanente que precisamos sempre colocar em prática. E o versículo, agora sim, vou para o versículo de número 12.
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ação única e permanente. E eu vou logo usar um exemplo extremamente, esdrúxulo, porém necessário. Eu não gosto de ser chamado a atenção. Eu não gosto de ser corrigido publicamente. Por que eu vou chamar a atenção e corrigir publicamente se eu não gosto disso para mim? Eu não gosto de algumas coisas, eu não gosto. E por que eu vou fazer aquilo que eu não gosto com as pessoas? É um exercício prático que Deus está mandando que eu e você façamos. E que exercício prático é esse? Faça sempre com todos o que você queria que fizessem contigo. Deus está aqui em nosso meio. Antes que qualquer coisa fique na dúvida, eu estou aqui falando na qualidade de ser humano. Mas se eu falar na qualidade do pastor, na qualidade de pastor que ensina e que pastoreia, obviamente haverão situações em que eu falarei, mas eu creio que quando eu falo com a igreja, eu falo comigo mesmo, que eu faço parte da igreja. Então, se há alguma coisa que Deus fala aqui por mim, para todos, está falando para mim primeiro. Ou seja, se Deus chama a atenção de todos, chama a minha atenção primeiro. Alguém pode glorificar Deus por isso? A coisa não é unilateral. Está todo mundo junto aqui, meus irmãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes, meus irmãos, passa a impressão, talvez, eu não quero ser um desses, tá? Mas talvez você já tenha visto pastores que falam daqui assim, né? Dizendo, papapá, aquela coisa toda, como se Deus não estivesse falando com ele também. Eu quero dizer que o primeiro que Deus fala aqui, quando revela uma mensagem, é com o próprio pastor. Ou seja, quando Deus quer alertar a igreja, Deus está alertando o pastor. Quando Deus quer exortar, e exortar não é chamar a atenção, não é dar bronca, exortar é literalmente trazer a atenção. Aleluia! Então, quando Deus exorta a igreja, exorta o pastor. Quando Deus anima a igreja, anima o pastor. E assim, meus irmãos, somos todos juntos, num só corpo, num só Espírito, num só Senhor. Mas basicamente o que Cristo fala aqui nesse texto aqui, e o que nós precisamos entender é que o nosso tratamento, meus irmãos, quando eu falo de tratamento, eu falo de convivência entre seres humanos, entre pessoas, precisa ser a mais cordial e real e verdadeira possível. E às vezes falta isso. E você diz assim: ah, Senhor, mas eu sou tão verdadeiro. Senhor, mas eu sou uma pessoa tão leal. E por que eu sou tão traído ou traída? Por que as pessoas fazem as coisas pelas minhas costas? Por quê? E por quê? E às vezes você fica se perguntando. A resposta clara e simples que eu quero te dar é o seguinte: continue fazendo a tua parte. Porque você não está fazendo as coisas para os seres humanos. Você sempre fará primeiro as coisas para o Senhor. Entenda isso em nome de Jesus. E não vai custar nada. Não vai fazer mal nem para mim, nem para você. Muito pelo contrário, vai fazer bem. Porque sabe o que é isso, meus irmãos? Eu termino dizendo que isso é a lei da semeadura. Plante, mas plante certo, por favor. Plante certo, mas plante muito certo, porque no tempo certo você colherá o melhor de Deus em nome de Jesus.